Hello guys, tudo bem com vocês? Então, aula hoje sobre horas. What time is it? Então, pra gente perguntar as horas seria What time is it? What time is it? Ok? Então, vamos começar pelas horas exatas. Quando nós falamos as horas exatas, nós usamos o'clock, ok? Por exemplo, vou dar um exemplo agora com 10 horas. It's 10 o'clock. São 10 horas, tá bom? It's 9 o'clock. São 9 horas. It's 8 o'clock. It's 7 o'clock. São 7 horas. Então, nós falamos assim, o'clock, apenas para horas exatas. Tomem cuidado, gente. Apenas quando nós falamos horas exatas, nós usamos o'clock, certo? Agora vamos para AM and PM. Por que nós temos AM and PM? No inglês não existe aquela coisa que a gente tem no português para diferenciar a hora de manhã com a hora de tarde. Por exemplo, se eu falo que são 14 horas, eu sei que não é 2 horas da manhã, é 2 horas da tarde, certo? Então, no inglês, nós não temos 14 horas, as horas vão até 12, né? Então, para diferenciar a hora de manhã com a hora de tarde, eles usam AM e o PM. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui com duas mesmo. São 2 da manhã. It's 2 a.m. It's 2 a.m. Ok? São 2 da tarde. It's 2 p.m. It's 2 p.m. Certo? E assim por diante. Por exemplo, vou falar agora 3 da manhã. It's 3 a.m. It's 3 a.m. São 3 da tarde. It's 3 p.m. It's 3 p.m. 4 da manhã. It's 4 a.m. It's 4 a.m. 4 da tarde. It's 4 p.m. It's 4 p.m. Ok? Então, a gente usa a.m. e p.m. para diferenciar. Eles podem ser usados para horas quebradas também. Então, falando em horas quebradas, vamos para as horas quebradas. Como que a gente usa as horas quebradas, né, no inglês? Tem a forma mais fácil, mais tradicional, que nós falamos direto mesmo, do jeito que a gente lê mesmo, sabe? Do jeito que a gente vê. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. 2h25. It's 2:25. It's 2:25, ok? São 2h25, tá? Podia ser também com outras horas? Podia. 3h25. It's 3:25. It's 3:25. 4h25. It's 4:25, certo? Então, tô falando direto mesmo. Tô usando os números, né? Os numbers, do jeito normal mesmo. Mas, nós também temos o jeito que nós usamos. Tem outros jeitos também de nós falarmos. Por exemplo, nós podemos usar past e to. O past, nós usamos de 1 a 30 minutos. Então, você vê lá o relógio. De 1 a 30 minutos, nós usamos o past, tá? E to, nós usamos dos minutos de 31 minutos a 59 minutos, ok? Então, vamos lá. Lembrando, gente, minutos vem antes da hora. Quando a gente usa past to, nós sempre colocamos minutos antes da hora, tá? Então, vamos lá. Tem aqui alguns exemplos aqui, eu vou fazer com vocês, tá? Deixa eu ver, então... 2h05. Vamos lá, gente, vamos fazer 2h05. Lembrando que minutos vêm antes das horas, então, qual que é o minuto aí? 5, né? 2h05. Então, it's 2:05, né? Porque 2h05. 3h05. It's 3:05, ok? 4h05. It's 4:04. Dá uma confundida assim meio na cabeça, porque a gente tá invertendo, mas é normal. Com o tempo vocês vão acostumar, tá bom? Então, sempre eu coloco os minutos antes das horas, né? Antes coloco os minutos primeiro, depois eu falo o past, depois eu falo a hora, certo? Vamos lá, então. Vamos usar o com 10 minutos. 1h10. Então, temos 10 minutos passados da 1. Então, como que eu falo? It's 1:10. 2h10. Vocês veem que eu tô só mudando o último, porque os minutos são os mesmos. Tô usando os mesmos minutos, só tô mudando as horas, né? Então, 2h10. It's 10:02. 3h10. It's 10:03.
4:10. It's 10 past 4, ok? Continua. Até, vocês podem fazer usando o past de 1 até o 30, tá? Até o 30 a gente pode usar, tá bom? Certo? Então, pode usar de 1 ao 30, né? Agora eu usei 5, usei 10. Vamos usar um, assim, diferente, assim, 25. 3 e 25. Então, 25 é um minuto, né? Que eu tô falando dos minutos. 25 minutos. Então, eu vou colocar o 25 primeiro. It's 25 past 3, né? It's 25 past 3. Agora eu vou usar o mesmo minuto, só mudar as horas. 4 e 25. It's 25 past 4, ok? It's 25 past 4. 5 e 25. It's 25 past 5, certo? Então, assim que a gente usa o past. Ó, tomando nota de novo. A gente usou os números de 1 até o 30, tá? Agora vamos usar o to, né? O to é de 31 a 59. Só que o to seria o famoso que a gente conhece, tipo 10 para as 2, entendeu? 10 para as 3, né? Então tome um pouco de cuidado. Por exemplo, se eu falar 1:50, seria o quê? 1:50 é igual a 10 para as 2, tá bom? Lembrando sempre que os minutos vêm antes das horas, quando a gente fala desse jeito. Então, 10 para as 3, como a gente fala? It's 10 to 3, ok? Eu coloquei o to agora, por quê? Porque eu tô falando para. Faltam 10 minutos para chegar aos 3. Agora, 10 para 1. It's 10 to 1. 10 para as 4. It's 10 to 4. 10 para 5. It's 10 to 5, ok? Vocês podem usar outro também, não precisa ser só o 10, né? Pode ser outros minutos, podem mudar os minutos também. E vão praticando. A gente pode fazer com 5. Como seria 5 para as 2? It's 5 to 2. to, né? To de preposição e to de number. It's 5 to 2. It's 5 to 3. 5 para as 3. It's 5 to 4. 5 para as 4. It's 5 to 5. 5 para 5, ok? Então, 71. Certo? Então, agora vocês viram como usar o past, como usar o to, certo? Agora, vamos ver como usar o have. Have seria 30 minutos. Por quê? Have significa metade. Metade de uma hora tem 30 minutos, né? Então, toda vez que eu falo have, ele significa 30 minutos, tá? Seria meia, 2:30, quando a gente fala 2:30, né? Então, a gente usa have. Lembrando sempre que sempre os minutos vêm antes das horas. E quando nós usamos o have, nós usamos o past, ok? Por exemplo, se eu for falar 2:30, eu falo it's half past 2, ok? Meia hora se passaram das 2. Mais ou menos isso, se a gente for traduzir. E 3:30, it's half past 3. 4:30, it's half past 4. 5:30, it's half past 5, ok? E assim por diante, com todas as horas, tá? Você vai falar tananana, né? It's, né? Half past, daí você fala a hora. It's half past, daí você fala a hora, tá? It's half past, ok? Tá bom. Nós temos também, né, por último, o a quarter. A quarter. A quarter significa 1/4 de uma hora. Quanto é 1/4 de uma hora, gente? 1/4 de... Ó, se meia hora é 30 minutos, 1/4, né, que é metade de meia hora, é 15 minutos. Então, quando nós usamos a quarter, nós estamos falando de 15 minutos. Já o a quarter, diferentemente do half, nós podemos usar tanto para o to como para o past. Por exemplo, nós podemos tanto falar que é 2:15, como 15 para as 2, né? Aí nós usamos, quando a gente fala 2:15, a gente usa o past. E quando a gente fala 15 para as 2, nós usamos o to, tá? Vamos ver alguns exemplos? Então, vamos lá. São 2:15. It's a quarter past 2. Né? A quarter, né? 15 minutos se passaram das 2. São 15 para as 2. Como que a gente fala?
It's a quarter to 2, ok? Tome um pouco de cuidado quando vocês forem fazer, por exemplo, se eu for falar 2h45, né? No caso. Ele não é it's a quarter to 2. Não. It's a quarter to 3. Porque são 15 para as 3. 2h45 é 15 para as 3, né? Então tome um pouco de cuidado com isso. Quando a gente for usar o to, a gente sempre pensa que é 1 hora a mais, né? Por exemplo, nesse eu vou falar 10 para as 2. 10 para as 2 é 1h50, ok? Então, 15 para as 2. 15 para as 2 é 1h45, ok? Vamos fazer mais alguns exemplos, então, usando a quarter. Por exemplo, vamos falar sobre... Vamos usar o 5. 5h15 e 15 para 5, que é 4h45, ok? It's a quarter past 5. 5h15, tá? Agora, 15 para 5. Como que eu falo? Que é o 4h45. It's a quarter to 5, certo? Vamos tentar agora com 6. 6h15, como é que a gente fala? It's a quarter past 6, tá? 15 para 6, que é o 5h45. It's a quarter to 5, ok? Então, assim por diante, a gente vai usando as horas, tá? É errado eu usar, assim, primeiro jeito que eu falei, primeira forma que eu falei pra vocês, por exemplo. Eu não quero falar it's a quarter to 5, tipo 15 para 5. Eu quero falar 4h45. It's 4:45. Posso falar? Sim, pode falar, não tem problema. Você pode usar as outras maneiras, mas eu tô dizendo pra vocês que existe, né? Existe e tem algumas pessoas que usam, né? Como, por exemplo, no português, tem pessoas que gostam de falar 10 para as 2, como tem gente que gosta de falar 1h50. Não tem problema, né? Então, tem pessoas que usam essa forma também. Então, essas são as formas que nós temos com as horas, tá bom? No What Time Is It? Ok? Ok, guys. See you. Bye, bye.